Amém, graças a Deus. Carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Gálatas capítulo 3. Vamos iniciar dos versos 1 a 5. Hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 3 todo. 3 de 1 a 5. Glória a Deus. Aleluia. Entraram todos, todas? Diz assim a palavra de Deus, verso 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com o qual receberam a palavra? Amém? Até aqui, para começarmos a entender um pouco esse momento. Vamos, na verdade, continuar entendendo esse empenho do apóstolo Paulo contra aquilo que nós aprendemos que eram os judaizantes que estavam pregando nas igrejas da Galácia sobre ensinamentos completamente contrários de tudo aquilo que foi ministrado, que Paulo tinha ministrado através da revelação que ele recebeu do Espírito Santo de Deus, né? Esse povo e esse empenho de Paulo. Nós vamos entender, sobretudo, que esse embate, é importante que você leia esse momento para compreender isso, esse embate de Paulo aqui nos ajuda muito a construir o nosso relacionamento com Deus, a entender como é que é o nosso relacionamento. Sobretudo hoje, vai ser muito forte no capítulo 3 essa coisa para você compreender o que é a teologia da graça. Foi construído pelo apóstolo Paulo, é nele que começa essa noção, essa teologia cara, talvez a teologia mais importante que nós temos assim fundamentada, que é a teologia da graça. A partir dele outros continuaram, né? A partir dele outros prosseguiram, mas hoje, por exemplo, nós vamos ter uma compreensão mais aprofundada. Quer dizer, só rapidinho para a gente entender o eixo do raciocínio dele aqui, nós vimos que na sua segunda viagem missionária, ele viajou e viu nas cidades da Galácia, e na Galácia ali tinha sido feito um estrago muito grande por outros pregadores de origem judaica que estavam fazendo no trabalho missionário dele, naquilo que ele tinha plantado ali, porque eles estavam pregando exatamente o oposto de tudo que ele dizia, o contrário do que Paulo pregava. Quer dizer, para um gentio se salvar, só vai se salvar se obedecer à lei de Moisés, principalmente se circuncidar, senão não será salvo. Aqui está o problema que Paulo está enfrentando, e aqui, hoje ele vai fundamentar como isso desmonta toda a lógica da graça de Deus. E é importante para a gente poder aprender, porque se não for de graça, nada serve do que você faz diante de Deus. Ou é de graça ou Deus não recebe. Então é importante que a gente entenda isso. Em outras palavras, para um gentio ser salvo, vai depender do quê? Do seu esforço pessoal. Quer dizer, não precisa se render ao Espírito Santo de Deus e crer na cruz de Cristo. Basta se esforçar em obedecer à lei, que ele vai estar salvo. Quer dizer, mediante isso, salvação deixa de ser graça. E aqui está um problema enorme. Paulo, por exemplo, nós vimos semana passada, ele repreendeu Pedro ferozmente, veementemente, quando Pedro esteve em Antioquia, porque Pedro faltou com a verdade, né? Isso era um problema para Paulo, porque ele foi omisso e ele não enfrentou esse ensinamento que era corrente, quer dizer. E hoje nós seguimos na nossa leitura, Paulo vai continuar repreendendo muito forte a atitude dos Gálatas em se deixar seduzir por outro evangelho que não o evangelho da verdade. É isso aqui que você precisa colocar no teu coração para entender o que nós vamos ler. Quer dizer, nessa tradução aqui, ele chama os crentes de insensatos. Ó Gálatas insensatos. Mas isso aqui é vamos dizer assim, um cuidado, um esmero do tradutor aqui. Porque, na verdade, no grego, a verdade verdadeira mesmo, a tradução correta da palavra não é insensatos. Ele diz, ó Gálatas estúpidos. Pesado.
Paulo é um tanto quanto bruto, né? Mas o problema é que para ele, aquilo que os crentes da Galácia estavam acolhendo nas suas vidas era um absurdo tão grande. Aquilo era um absurdo tão grande, depois de tudo que ele pregou, que ele perde a linha. Quem foi que seduziu vocês depois que eu expus aos vossos olhos Jesus Cristo crucificado? Ele pergunta. Veja que ele está consternado, ele está profundamente... Observe que o foco de Paulo aqui, para poder explicar, é Jesus Cristo crucificado. Por quê? Porque o foco todo de Paulo e da sua teologia está naquilo que Cristo fez na cruz. Sem isso a gente não entende a graça. Aquele ensinamento dos judaizantes trazia uma consequência horrível, horrorosa. Qual? Aquilo que eles ensinavam, invalidava a cruz de Cristo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque isso não pode ser feito sob nenhuma circunstância. A maior manifestação do amor de Deus em nosso favor, aquilo que mostra, confirma, prova que nada do que nós somos, nada do que nós fazemos nos faz merecedores de nada, foi o quê? O que Cristo fez na cruz. Entenda isso. Na cruz está escancarada a graça de um Deus que nos amou tanto e nos amou primeiro, nos amou sem a gente merecer absolutamente nada e aceitou morrer no nosso lugar. Aqui está um problema de Paulo. O que foi que nós fizemos para merecer isso? Qual a obra que nós fizemos que nos deu o mérito de ter Jesus morrendo pelos nossos pecados? Nós merecemos em que medida? Porque eu sou um cara bom? Porque eu não mato, eu não roubo? O que nós fazemos para merecer? Esse aqui é o principal problema de Paulo, diante dessa pregação que ele estava enfrentando naquele momento. Quer dizer, se para ser salvo a pessoa acha que ela precisa obedecer uma lei, ela está inutilizando a graça de Deus que nos foi dada na cruz de Cristo, e isso Paulo não vai tolerar, isso ele não pode tolerar, isso é um absurdo. E por isso que ele está irritado. Quer dizer, domingo nós falamos um pouco disso. A obra de Deus começa com quem? Com Ele. O primeiro passo quem dá é quem? É o Senhor. Quando você foi alcançado, quem foi que deu o passo? Foi você? Primeiro Ele veio. Primeiro Ele nos chamou. Nós aprendemos isso aqui domingo. É Ele que nos alcança primeiro. A iniciativa sempre é dEle. Não à toa, em João 15,16, Jesus diz, não foram vocês, João 15,16, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Por quê? Porque antes de você merecer alguma coisa, a Bíblia diz que quando você ainda estava no lamaçal, Ele te deu de graça a oportunidade de ser salvo. Você pagou? Você fez isso, alguma coisa para merecer o que o Senhor te alcançasse? Não. Aqui está o problema. Lógico, depois que a graça nos alcançou, como nós aprendemos no testemunho de domingo, por exemplo, nós temos que sair do nosso lugar e ir viver a decência da vida de alguém que recebeu esse presente extraordinário, maravilhoso, que veio do céu. Nós temos que ir viver como um agraciado de Deus. Mas isso não inutiliza o fato de que nós fomos alcançados de graça pela graça de Deus. Nós não fizemos nada. Aliás, nós não merecíamos nada. Nós estávamos no pecado, e Ele mesmo assim veio, e a sua gratidão nos envolveu e nos alcançou em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender, depois que a graça nos alcançou, nós vamos ter que viver movidos pela gratidão que só um filho e uma filha de Deus pode ter, se envolvendo com as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Entretanto, nada disso, nada nesse mundo inutiliza a maior verdade que existe na nossa vida. Sem nós merecermos absolutamente nada, sem nós fazermos nada, a graça de Deus nos alcançou e nos mostrou o caminho de salvação. Isso é um princípio básico que não pode... Nós temos ultimamente tratado isso na igreja evangélica com um desdém horroroso. A igreja trata isso com uma falta de respeito imensa, e você vai entender isso hoje. Ele fez isso como? Bom, com Jesus Cristo morrendo na cruz por nós. Essa é a maior manifestação da graça de Deus. Por isso Paulo vai dizer que eu lhes apresentei, quem? Cristo crucificado. Porque o foco está na cruz de Cristo. Portanto, ao pregar que para ser salvo, antes de qualquer coisa, era necessário que as pessoas se circuncidassem para obedecer à lei de Moisés, senão não seriam salvos, esses pregadores estão fazendo o quê? Inutilizando o maior presente e o mais precioso que nós já recebemos de Deus. Qual? O seu amor expresso na cruz de Cristo, nos dada de graça. Você está inutilizando a cruz de Cristo, o sacrifício que foi feito lá.
E Paulo não pode admitir isso de forma nenhuma. E por isso, ó Gálatas, estúpidos. Vocês se seduziram rapidinho, facilmente, mesmo depois que eu ensinei, eu ministrei aos vossos olhos Jesus Cristo crucificado. Como assim? Verso 2. Só me esclareça uma coisinha, por favor. Virou educado agora. Só me esclareça uma coisinha. Por acaso, foi pela lei que vocês receberam o Espírito Santo de Deus na sua vida? Ou foi porque escutaram a pregação da fé revelada por Ele? Foi por onde que vocês receberam? Quer dizer, nós não temos fé em algo abstrato. Nós não cremos a partir do que nós imaginamos, não. Nós cremos sim. Por quê? Porque tem uma mensagem da fé inspirada pelo Espírito Santo. A nossa fé não é assim, eu creio. No que você crê? Eu creio. Eu sou homem de fé. Você tem fé no quê? Eu sou homem de fé. Não. Veja, ela nos foi dada de graça e pela graça na cruz de Cristo. E como é que a gente sabe? Porque o Espírito Santo de Deus revelou uma mensagem e o nosso papel é o quê? É crer na mensagem. Aqui está a nossa atitude. E o nome que isso é dado é a atitude de fé. Nós temos que ter uma atitude de fé. Qual é a atitude de fé? Ouvir a palavra ministrada, a palavra da fé e crer nela. Aqui está o nosso papel. Você vem reiteradamente na igreja. O Senhor se preocupa em trazer uma mensagem para você, que é uma mensagem que fortalece a tua fé. Afinal, a fé vem pelo ouvir a palavra, a mensagem, a ministração da palavra de Deus. E essa mensagem de fé, você tem que ter uma atitude, uma resposta de fé, que você vai ouvir a palavra e crer nela. Quer dizer, a nossa parte está aqui. Por isso que Paulo vai insistir. Portanto, para Paulo é um absurdo que os irmãos da Galácia estivessem aceitando essa pregação no meio deles sem chutar, como é que vocês aceitam isso? Quer dizer, agora vocês vão ser justificados por obras, é isso? Pela carne, é isso? Ele está revoltado. Ele não pode aceitar isso. Aí ele repete, até que ponto vocês vão ser estúpidos? Ele pergunta. Vocês começaram no Espírito. Por que no Espírito? Porque eu fui aí, eu ministrei para vocês. Será que agora é a carne que vai justificar vocês diante de Deus? Ele pergunta aí. É um esforço próprio? São as obras. Vocês merecem o que Cristo fez por vocês? Verso 4. Depois de tudo que o Espírito Santo de Deus fez por você, será que foi tudo em vão? Quer dizer, para Paulo, não pode existir na vida de um crente atitude pior do que inutilizar a graça de Deus. Entende aqui a construção dele, o problema dele? Aquele que manda o Espírito, ele vai dizer, e que faz milagres na vida de vocês, por acaso fez porque vocês merecem? Ele está assim, percebe? Ele está batendo feio. Porque estão se circuncidando, então agora vocês merecem o que Jesus fez? É isso? Ou porque vocês tiveram uma atitude de fé e receberam a pregação da fé sobre a cruz de Cristo? Por que será? Entenda a anteposição, o que ele está comparando aqui, da onde tem que vir. E eu, como disse para vocês, isso aqui é muito importante para a gente entender como é que a gente se relaciona com Deus. Isso é muito importante, porque em um mundo em que manda essa tal de meritocracia, o mundo que você vive, por exemplo, quer dizer, as pessoas acham que tem as coisas porque fizeram por merecer. Por que você tem? Porque eu ralei muito e eu mereço. E lógico, quem não tem é porque não fez por merecer, vagabundo, né? Eu mereço e você não, aliás. Num mundo assim, não é difícil que as pessoas comecem a pensar que podem fazer alguma coisa para merecer algo da parte de Deus, É uma lógica do mundo. A gente se relaciona com Deus a partir da mesma coisa. Os judeus estavam dizendo que se circuncidassem, mereciam algo da parte de Deus. Os católicos dizem que se você subir uma escadaria de joelho, Deus vai ficar feliz com você. E os evangélicos dizem que se você fizer 70 semanas de jejum e oração, você vai convencer Deus a te abençoar. Mérito próprio, obra, esforço humano. Cadê a graça? Vamos pensar 10 vezes antes de falar mal dos católicos. Porque a gente também toma e entra no jogo. E é importante qual é o problema aqui? Todo mundo quer fazer coisa para merecer alguma coisa da parte de Deus. Interessante que no Evangelho da Verdade, aquele de Jesus Cristo, nunca foi pedido circuncisão para ninguém, nunca foi pedido escadaria para ninguém, muito menos 70 semanas de jejum para convencer Deus a fazer nada.
Mas foi pedido isso sim, outras coisas muito importantes, por exemplo, como envolvimento com o reino de Deus, envolvimento com a obra de Deus, por exemplo, como justiça na vida dos pequeninos, como conversão, transformação de vida, mas isso eu não sei se causa interesse, né? A gente está querendo manipular Deus. E é o que está acontecendo aqui, quer dizer, Paulo não vai interessar. Parece que o problema de Paulo não sumiu, persiste, né, na vida da igreja. Isso é... Qual é o maior problema de nós querermos nos relacionar com Deus nessa relação de que Deus eu faço, o Senhor devolve? Eu faço, eu vou merecer, o Senhor me abençoa. Eu vou dar o meu dízimo assim, o Senhor duplica o meu dinheiro. Qual que é o problema da gente fazer isso com Deus? O problema, e aqui o problema capital, é que se inutiliza aquilo que nós ganhamos de graça, de presente, o maior de todos. Achar que nós fazemos por merecer, inutiliza o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Porque salvação é graça. Sem entender isso, nós vamos ficar nos esforçando, ralando o joelho diante de Deus e não vamos receber nada, porque fala, filho, você não precisa de nada disso. Eu já morri na cruz por você, você já tem de graça a salvação. O que você precisa é agora viver como um agraciado por Deus, dando frutos, mostrando frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, isso é o que se espera de nós. Quer dizer, as diversas tradições, os ensinamentos têm pedido essas coisas, mas a boa notícia é que não precisa de nada disso. Precisa do que então? Precisa que Ele venha primeiro, precisa que Ele nos alcance de graça e fale conosco. E nós vamos ouvir a mensagem da fé e ter a atitude de fé de receber a mensagem e permitir que o Espírito venha e conduza as nossas vidas. É isso que nós temos que fazer. E nada mais. Nós não fazemos, aliás. Nós renunciamos a nós mesmos, nós abrimos mão do nosso querer e nós cremos na mensagem, e porque nós cremos, nós obedecemos a mensagem e o que Ele mandou, e somente, e o nome disso é que nós nos justificamos. O problema de Paulo é que assim, vocês acham que vocês são justos porque vocês estão fazendo isso? Justiça não está aí. Justiça não está aí, está na fé de quem crê e obedece a palavra, a mensagem da fé. Essa é a questão, essa é a anteposição. Veja o verso 6. No verso 6 ele vai dizer, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos e filhas de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé, crente. Entenda aqui comigo, vamos continuar. Vocês estão acompanhando o raciocínio aqui de Paulo? Qual é o problema dele naquele momento? O que ele está enfrentando? Bom, mais uma vez ele vai voltar para a origem do judaísmo, chamando o exemplo de Abraão. Lembra que ele fez isso em Romanos? Ele volta para falar de justificação, foi em Abraão, né? Aqui ele volta de novo para falar da graça, ele volta em Abraão de novo. Por que é que Paulo comenta de novo sobre Abraão? Bom, porque, por exemplo, se o problema é circuncisão, começou quando? Com Abraão. Foi lá que é a primeira vez que apareceu o negócio da circuncisão. Quer dizer, entretanto, Paulo lembra que Abraão não foi justificado porque ele circuncidou. Vocês estão acreditando nisso? Ele não. Mas ele foi, Abraão, justificado porque ele obedeceu ao chamado e ele creu na mensagem da promessa de Deus na sua vida. Por isso ele foi justificado. Quem se lembra de Gênesis 15 aqui sabe. Abraão era um cara politeísta. Ele vivia na casa do seu pai, que tinha Deus até para cuidar dos cachorros. Tinha Deus para tudo. Era um monte de deuses. Ele vivia num contexto que as pessoas nem sabiam quem era o Senhor. Mas lá no seu contexto de vida, lá vivendo aquela realidade, ele foi alcançado primeiro pelo Senhor. Não foi Abraão que deu passo para Deus. Foi a graça que o alcançou. Deus o chamou. E quando chamou, fez promessas. E qual foi a atitude de Abraão? Ele ouviu o chamado e ele foi. Ele obedeceu. E depois que obedeceu, ele estava dentro da sua tenda, aflito. Gênesis 15. Sem saber o que fazer, chutando o gato, porque não sabia o que ia ser da sua vida, o que vai ser de mim, murmurando, porque a promessa de Deus não se cumpre, porque eu não vou ter um filho, quer dizer, dentro da sua tenda. Mas aí Deus veio e reafirmou a promessa que ele tinha feito, de que ele seria sim pai de uma grande nação, que iria abençoar todas as famílias da terra. E quando Deus fez essa promessa, a Bíblia diz que Abraão creu nessa promessa e isso foi lhe imputado como justiça. Ele se tornou justo diante de Deus, aos olhos de Deus. O que é que significa? A fé que Abraão teve e não as obras.
Entende aqui o problema de Paulo, que nós temos que compreender? Entende aqui porque ele diz, os judeus estão errados. Eles estão pregando coisa que não está na Bíblia. Não é aí que está a justiça. Portanto, filhos e filhas de Abraão, ele diz aqui, não são os que se circuncidam, mas quem tem a mesma fé naquilo que Deus fez e prometeu. E Deus, inclusive, já sabia desse problema que Abraão levanta, e por saber, já anunciou de antemão a ele que os gentios seriam justificados através da fé dele. Por quê? Porque Deus disse que abençoaria em Abraão quem? Os judeus? Não, todas as famílias da terra. Toda a humanidade, presta atenção, e não somente os judeus. Quer dizer, a promessa de Deus era para um povo? Em Abraão? Não. Abraão, eu vou te chamar, você vai me obedecer, você tem fé, e você vai ser justo, porque através de você vai abençoar quem? Todo mundo, todas as famílias da terra, todo mundo que crê, obviamente. Assim serão abençoados todos aqueles e aquelas que creem como Abraão creu, e Paulo fala Abraão, o crente, né? O homem de fé, não, o crente, essa é a palavra dele. Isso é muito importante. Então, a nossa justiça, a nossa salvação, a nossa conversão, onde? Nessa fé. Crer. Crer no quê? Crer que... Não, crer nas promessas que Deus fez na nossa vida. Aqui está o caminho de salvação e fé. Verso 10. Já os que são pela prática da lei, estão debaixo de uma maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela... Essa frase a gente gosta, né? O justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Veja isso. Todos e todos que acham que serão justificados pela prática de alguma lei, por algum mérito, já estão amaldiçoados. É isso que ele está dizendo. Assim como está escrito, e ele cita Deuteronômio 27, 26, porque ela está escrito assim, Deuteronômio, maldito quem não puser em prática as palavras da lei. Presta atenção aqui. Quer dizer que para Paulo continua muito claro, primeiro, se Deus disse a Abraão que teriam que ser abençoados todas as famílias da terra, e se tinha quem acreditava o contrário, quem não acreditava nisso, ou pregava outra coisa diferente, ou seja, que Deus abençoaria ou salvaria somente um povo específico chamado, eles não estavam praticando as palavras que Deus disse, esses são malditos. Nem o que Deus disse para Abraão vocês estão respeitando. Segundo, para Paulo, o cumprimento de toda a lei se chama Jesus Cristo. O cumprimento da toda a lei está em Cristo. Portanto, aqueles e aquelas que querem utilizar a cruz de Cristo estão descumprindo a própria lei, a própria Bíblia, a própria palavra. Ou seja, não estão colocando em prática aquilo que já foi profetizado antes sobre Jesus. E aqui está o problema dele. Esses estão sob maldição. Existe uma maldição em quem vive segundo a lei e não vive segundo a graça. Existe uma maldição. E o justo aqui é diferente, porque o justo viverá pela... O justo é diferente, por quê? Justificados são os que vivem não pela lei, mas vivem pela fé, que aquilo que Deus prometeu, ele sabe. Ele prometeu e não só, mas ele já cumpriu a promessa como? Em Cristo Jesus. Tudo que Deus falou no Antigo Testamento para Paulo foi cumprido na cruz de Cristo. Tudo que está prometido em Moisés, tudo. O profeta que está por exemplo, no capítulo 8 do livro de Deuteronômio, está tudo lá, foi cumprido em Jesus Cristo. Tudo. Então, para Paulo, isso é fundamental. As promessas que Deus faz já foram cumpridas em Cristo Jesus. E nós não podemos abrir mão. Se você não crê nisso, se você prega outra coisa diferente disso, você é um amaldiçoado, porque a lei te amaldiçoa. Sob a lei existe uma maldição. Verso 13. Continuamos a ler. Está entendendo aqui um pouco o momento dele? Só para você poder tomar posse, né? Ele vai dizer assim no verso 13 até o 15. Cristo nos redimiu dessa maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também a nós, aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Veja aqui, você vai entender isso. Quer dizer, existe uma maldição sobre todos e todas que acham que são justificados através de uma lei. É complicado fazer isso. Existe uma maldição. As pessoas que não se rendem à promessa de Deus. Mas Cristo pagou para nos libertar dessa maldição.
Ele pagou. Como? Assumindo o nosso lugar na cruz do Calvário. Por isso que a gente louva, ele morreu em nosso lugar. Quem era o pecador? Era ele? Nós precisávamos pagar o pecado, sim ou não? Existia uma maldição sobre nós. Existia um peso sobre nós. Nós nos livramos desse pecado. Nós nos livramos dessa maldição. Como? Ele foi lá e se ofereceu no meu e no teu lugar. Cristo pagou em nosso lugar. Ele aceitou, Paulo vai dizer, assumir a maldição que há sobre todo e toda que não aceita viver, não pratica o que está escrito na palavra, como diz o Deuteronômio. Todo aquele e aquela que não obedece e vive crendo e não crê nas promessas de Deus. Por isso ele se tornou uma maldição em nosso lugar, entende? Ele assumiu no nosso lugar. Aqui está o presente de graça que você recebeu. E mais, porque tudo isso foi para que se cumprisse a promessa que estava sobre Abraão. Olha que coisa doida isso aqui. Presta atenção nisso aqui, para você entender que bacana que é isso. Cristo na cruz é o quê? É o cumprimento da antiga promessa que Deus fez em Abraão. Que promessa? Que Deus abençoaria todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam alcançadas pelas bênçãos de Deus. Através do quê? Não de uma descendência sanguínea, não de uma lei, mas através da fé que nós temos no que Jesus fez na cruz de Cristo. Deus prometeu a Abraão: eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você. Paulo vai explicar isso. Como é que isso se cumpriu? Em Cristo. Porque quando Cristo se dá de graça na cruz e morre para nos livrar dessa maldição, desse pecado, ele está abrindo a porta para abençoar todas as famílias da terra, como Deus prometera para Abraão. É isso que Paulo está dizendo aqui em nome de Jesus. Então a palavra que a gente conhece em João 3,16, qual é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele e aquela que nele crê seja salvo. Quem? Todo mundo que crê. Todas as famílias da terra, toda a humanidade. Então quer dizer, o padrão da justiça de Deus é qual? É a cruz de Cristo. É na cruz que está o padrão de justiça. Foi feito justiça na cruz de Cristo, para que todo e toda que nele crê, não para um povo que merece, porque acha que fez alguma coisa, mas que se rende à graça de Deus que foi nos dada ali. Esses e essas são os que alcançam o coração de Deus. Sobre esses e essas de salvação em nome de Jesus. Amém? Percebe que a diferença entre essa pregação e a graça de Deus. Está entendendo o que é a graça de Deus? A graça de Deus não é assim, Deus é graça, não. Ele nos deu ali, naquela cruz, a graça, de graça, um presente maravilhoso. O quê? Ele morreu no meu lugar. E por isso ele me libertou, ele me salvou, ele me tirou das garras do pecado, ele me tirou das garras do mal. E esse presente que eu recebi de graça, eu não posso inutilizar de jeito nenhum. Como é que eu inutilizo? Fazendo coisas achando que eu vou merecer algo de Deus. Eu estou inutilizando o que ele fez, eu não posso fazer isso, porque é o que eles estavam fazendo aqui. Ninguém merece nada, ninguém, é de graça. Nós não podemos acabar com isso em nome de Jesus na igreja evangélica, não podemos, é um compromisso nosso de vida. Nós não merecemos nada do que Deus faz por nossa vida, não é o que nós fazemos, nós não compramos, não, é de graça em nome de Jesus, amém? E por gratidão a essa graça que nós vivemos como um povo liberto, salvo, para a honra do nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Verso 15 e 16, ele vai dizer assim: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois que foi ratificado, nem lhe acrescentar algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um descendente só. Quem? Cristo. Olha que negócio doido isso aqui. Olha que bacana isso. Olha que construção maravilhosa. Humanamente falando, ninguém pode anular uma aliança ratificada. Como assim ratificada? Por que ratificada, Paulo? Quer dizer, o que acontece aqui é que a primeira aliança foi feita com Abraão, pelas promessas que Deus fez para ele. Olha, eu vou te abençoar, você vai ser pai de uma nação, e através de você serão benditas todas as famílias da casa. Isso foi uma aliança, é uma promessa e uma aliança que Deus fez com ele. Agora, essa aliança foi ratificada. Quando? Nessa cruz. A primeira promessa feita a Abraão foi ratificada na cruz de Cristo. Quando Jesus estava na Santa Ceia, quando ele tomou a Santa Ceia, o que foi que ele falou? Jesus levantou o cálice e diz o quê? Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue que será derramado por vocês. A nova aliança. A segunda é a aliança ratificada.
Isso é Jesus Cristo. Isso é que nós não podemos ficar aqui botando bandeira de Israel, chofar e o cambal aqui. Por quê? Porque nós vivemos sobre uma nova aliança. Nós não estamos sob a primeira aliança. Não! Já foi ratificada. E você precisa entender isso, porque ser humano não pode anular uma aliança. Paulo vai dizer, anular uma aliança ratificada, principalmente uma aliança que Deus fez. Por isso Paulo diz que as promessas de Deus foram feitas para Abraão, ao seu descendente, e não aos seus descendentes. Por quê? Primeiro para Abraão e depois para o seu descendente. Quem? Jesus Cristo, que ratificou a aliança. Você entende quem você é? Cristão? Cristã? Você não é judeu, pelo amor de Deus. Já foi feita uma nova aliança. E é sob essa aliança que você vive. Você não vive para obedecer doutrina e lei. Você vive para obedecer ao Cristo crucificado, a fazer o que ele fez na cruz do Calvário. É um descendente de Abraão, quer dizer, é um nascido entre descendentes de Abraão, quer dizer, é um judeu. E é um judeu que será o portador das promessas de Abraão. É um judeu que vai cumprir aquilo que Abraão recebeu como promessa, a saber, Cristo, e por isso que Jesus nasceu entre os judeus, foi por essa razão, para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. Essa é a razão dele ter sido judeu. Essa explicação de Paulo, de que tem só um descendente e não vários, é importante porque ele está fortalecendo aqui a ideia de que não tem vários povos para Deus. Não tem muitos povos, não. A aliança que Deus fez se cumpriria através de um descendente, Cristo, e esse descendente alcançaria a mesma promessa, todas as famílias da terra. Entende porque você está incluído nesse negócio? Não só os judeus? Porque até hoje os evangélicos acham que primeiro vai ter que vir restaurar os judeus, salvar para depois. A salvação está sobre a sua vida. Você é alcançado pela graça de Deus. A sua família tem que ser abençoada. Por quê? Porque Cristo já morreu na cruz e ratificou a aliança, dando a você o privilégio de ser justificado e ser salvo diante de Deus. O Senhor já te deu isso. Jesus já fez isso. Como é que nós podemos inutilizar isso? Nunca, jamais. Achando que eu mereço mais do que o irmão, porque o irmão bebe, o irmão é pecador, o irmão, quem sou eu? Quem sou eu, um miserável? Veja que maravilhoso isso. Para Deus só existe uma coisa, aquilo que Ele criou, a humanidade criada. Essa humanidade caiu e essa humanidade precisa se converter e se salvar. Quem? A humanidade. Não um povo aqui, um povo acolá, o povo que merece, o povo que não é. Não, aquele povo africano amaldiçoado, vai para o inferno. Quem disse isso? Que pregação miserável é essa? Africano faz parte disso que Jesus veio fazer. Eles precisam ser alcançados, salvos e resgatados do mesmo jeito como eu e você, em nome de Jesus. Portanto, não existe distinção de raças, Paulo vai dizer. Existe somente Cristo como cumprimento das promessas de Deus. Cristo é o cumprimento da lei. Não tem judeu, ele vai dizer. Não tem grego, não tem gentil, não tem africano, não tem brasileiro, não tem japonês, não tem nada. Somente Cristo que veio para cumprir uma antiga aliança que Deus fez com Abraão. E através dele, todos os povos da terra seriam alcançados, abençoados e salvos. Pronto. Essa é a questão para Paulo. Isso é fundamental. Verso 17. Ele vai dizer, quer dizer isto, eu quero dizer, é o meu pensamento. A lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que vem invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Lógico. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, a graça, né? Gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das nossas transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador. Só para você entender aqui, já estamos indo para o final. A aliança que Deus fez com Abraão é muito anterior a qualquer lei. Nem igreja tinha. A lei veio depois que o povo amargou 430 anos no Egito como escravo, mas antes de tudo isso, houve aliança feita através da promessa, pela graça, a Abraão, dentro da sua tenda. Antes de tudo é essa promessa, e por isso depois dessa aliança, tudo que Deus fez foi o quê? Honrar a aliança que Ele fez. Tudo que Ele faz é isso. Depois de Abraão, a mesma promessa foi transmitida a Isaac, depois a Jacó. Israel acabou no Egito escravizado. Deus levanta Moisés para libertar. E foi para que Deus fez tudo isso? Para honrar a promessa que Ele fez para Abraão. Deus não abre mão. Você precisa entender isso. O povo foi liberto, foi para a terra prometida. Prometida a quem? A Abraão.
Para quem Deus prometeu a terra? Abraão, para você e seu povo. A lei veio através de Moisés, depois que foi liberto, o tempo passou, o povo pecou de novo, o povo desandou. E para que a lei veio? Para que serve a lei? Ela veio depois com o propósito de revelar a transgressão, de revelar o pecado, de revelar o erro. Para isso que serve uma lei. Revelar que nós somos transgressores, para mostrar que todos são pecadores diante de Deus. Mas a lei existe até que Deus cumprisse a promessa que ele tinha feito e enviasse o descendente de Abraão. A lei serve até Jesus Cristo, porque Jesus veio como cumprimento da promessa. Até ali a lei. Depois, entenda, Deus nunca se esqueceu da sua promessa, não. Mas a lei só tem uma função: mostrar que nós somos pecadores, te fazer crer e se render, dizer para você que você precisa daquele que veio e pode te salvar. Sem lei, a gente não sabe que precisa dele. Porque a lei mostra que eu sou pecador assim como você. Mas a lei vem e ela existe até que ele venha para cumprir a promessa. Veja, na Bíblia, depois de 1.200 anos que o povo saiu do Egito, Deus enviou seu filho. Para quê? Para honrar a promessa que ele fez para Abraão. É impressionante isso. Essa lógica de Paulo é impressionante. Essa forma dele pensar. Quer dizer, vocês estão acreditando que a lei, vocês não estão cumprindo uma lei, que isso é maior do que a promessa que Deus fez lá, que ele nunca esqueceu? Não pode ser, não vai ser. A lei não anula aliança, nem inutiliza essa aliança previamente estabelecida por Deus. E aqui uma coisa que você precisa entender, e Paulo, para ele é muito caro isso, é essa coisa dessa fidelidade de Deus. A gente fala que Deus é fiel, né? Mas você sabe quanto é fiel? Quanto foi feita essa promessa? Lá em Abraão, quantos milhares de anos atrás? Ele nunca desistiu dela até o dia de hoje, aqui nessa noite. Ele não desiste daquilo que ele prometeu. Eu vou abençoar tua família através da promessa que eu fiz para aquele homem. Eu mandei o meu filho para morrer e pagar os teus pecados, porque eu quero abençoar a tua família. Ele não se esquece, nós temos que entender isso, querido. Aquilo que Deus prometeu no princípio de tudo, ele não esqueceu. Nada neste mundo, lei nenhuma, religião nenhuma, tradição nenhuma, seja lá o que for, pode anular e inutilizar a promessa que Deus fez na tua vida. E nós temos que tomar posse dessa promessa, dessa bênção. Números 23, 19 diz uma coisa que você gosta, que é: Deus não é homem para que minta, e ele não é ser humano para que se arrependa do que faz. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Diz a palavra de Deus. A mim lembrou aqui segunda-feira, muito bom, Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta que ele escreveu, no versículo 2,13, ele diz assim: se nós somos infiéis em tudo, ele permanece fiel, porque Deus não vai negar a quem ele é mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Você precisa entender isso. Você precisa tomar posse disso, porque é muito importante que a gente entenda que se Deus fez uma promessa a Abraão, perdão, há milhares de anos, e se esses milênios passaram, Deus não se esqueceu dela, como é que ele vai se esquecer do que ele te prometeu? Às vezes a gente perde de vista isso, sim ou não? A gente está aí desesperado na nossa tenda, arrancando os cabelos, e a gente esqueceu. Existe uma promessa sobre a minha vida, e aquele que prometeu é fiel, e ele vai cumpri-la. Tem gente que vive com a sensação de que Deus esqueceu dela, né? Ai, pastor, Deus esqueceu de mim, né? A vida está tão dura que Deus não lembra de mim mais. Querido, querida, presta atenção aqui. Nesse momento importante da palavra de Deus, que foi deixado aqui pela caneta do apóstolo Paulo, você tem que entender: se Deus até hoje não se esqueceu de uma promessa que ele fez para Abraão há tantos milhares de anos, você acha que ele esqueceu daquilo que ele se prometeu na tua vida quando ele te alcançou e te chamou para servi-lo? Você acha? Você acha que ele não lembra mais? Jamais, querido, jamais. O problema não é que Deus se esqueceu, ele não esquece nunca. O problema é que ele veio, ele nos alcançou, ele nos chamou de graça, mas normalmente a gente não sai do lugar e vai tomar uma atitude de fé. Esse é o problema. E por isso, eu estou aqui na minha tenda, tão desconsolado, pastor, vou me matar. Dá vontade de falar, tô a faca, né? Mas, porque, querido, como é que pode? Não pode. A graça de Deus alcança o ser humano. Deus chama, faz promessas, estabelece alianças. Mas nós temos que sair da nossa tenda, da nossa parentela e ir obedecer a Deus. Porque senão, nós vamos ficar achando que Deus esqueceu da gente. Esqueceu? É você que não deu um passo em direção ao chamado do Senhor.
Quando, na verdade, nós que não tomamos atitude de fé, nós nos rendemos e não obedecemos ao Senhor. E por isso nós continuamos lá, amargurados, murmurando da vida, como estava Abraão, daquele jeito lá, e vendo que a vida deu errado. Aí deu tudo errado, no casamento, deu errado mesmo. Mas a verdade é que o Senhor já nos chamou para fora. O Senhor já nos mandou contemplar a imensidão da sua criação para ver. Conta aí essas estrelas aí, Abraão, e me diga. Quem foi que fez isso aí? Quem é que está prometendo para você, meu irmão? Esse é o Senhor. Você precisa crer. Crer no quê? Crer em estrela? Não. Crer nas promessas que Deus, o Deus que criou cada uma delas, fez na tua vida, sabendo que Ele é poderoso para honrar tudo que Ele prometeu e que Ele jamais vai esquecer. Isso que você tem que crer. Isso é ser um homem de fé, uma mulher de fé. Isso é ser movido pela fé. Isso é ser justo diante de Deus, movido por fé em nome de Jesus. E nós temos que tomar posse disso, amém? Amém. Às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente questiona Deus. Não adianta questionar Deus. Você precisa compreender. Paulo nos ensina hoje que Ele nunca vai se esquecer. Aliás, eu queria dizer para você, passaram milhares de anos, e pode passar os anos que for, não me interessa. Ele vai honrar nada dos seus filhos, dos seus, não me interessa, existe uma promessa, Ele vai abençoar a tua casa, a tua família, e Ele vai fazer tudo para ser abençoado. Vai ser, se você crer em nome de Jesus. Se não crer, não vai, desculpa, mas se crer, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Por quê? Existe uma promessa, e Deus não se esquece dela. Vamos viver como homens e mulheres de fé, que nós seremos abençoados em nome de Jesus, amém? Nós temos que apossar disso, e parar de achar que, porque eu sou um crente tão legal, então agora eu vou ser... Minha família vai ser abençoada porque eu oro pra caramba. Você tem que orar pra caramba. Tem que orar pra caramba para parar de fazer besteira. Não para ser abençoado. A gente acha que a gente pode. Nós não temos nada de fazer nada, não. Nós nos justificamos. Nós temos que ser humildes, nos render e ir lá obedecer ao Senhor, porque as promessas dele se cumprirão em nossa vida em nome de Jesus. Amém? Amém. E eu encerro esse capítulo. Não, encerro não, ainda tem mais. Caramba. Vou ler o verso 20 a 23 aqui. Não para esse negócio. Mas é bacana, né? O texto é lindo, né? Sim ou não? Ele diz assim no verso 20, contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? Não, de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encarcerados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Só para você entender aqui, rapidamente, o mediador não é mediador de um só. Ele é mediador de todos. Mas Deus é um. A lei escraviza o ser humano às coisas aqui da terra, aos desígnios do mundo. A lei divide a humanidade. Você é santo, você não. Você é judeu, você é gentil. Você é pagão, você é africano, eu sou brasileiro. A lei divide, a lei escraviza, mas Deus quer unir. Paulo diz aqui, Deus é um. É o único Deus de toda a humanidade para salvar a todos. Não pela lei que divide e escraviza, mas pelo seu único Filho. É assim que Ele vai salvar. Jesus nos une. Jesus nos liberta. Aqui está uma mensagem importante que você precisa tomar posse. 1 Timóteo 2,5, em outros lugares também, Paulo diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o ser humano. Ele é único, porque Ele é um e Ele nos une. Se nos tivesse sido dado uma lei que gerasse vida em nós, beleza, mas não veio dado lei que gera vida, porque senão ela nos justificaria. Mas a Escritura colocou todos e tudo debaixo do pecado e do cativeiro, a fim de que, em Cristo Jesus, fosse cumprida a promessa na vida de quem crê. E só para encerrar, verso 24. Eu sei que você está cansado, mas você aguenta um pouco ainda. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que se fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do velho tutor. Todos vocês são filhos e filhas de Deus, mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E aí, você não é grego, não é escravo, não é judeu, não é livre, você não é homem, você não é mulher, você não é nada, você não é todos, não. Todos são um em Cristo Jesus. Um. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros das promessas que estavam sobre Abraão. Não tem distinção, meu irmão. Antes de Cristo, você era cativo da lei, eu era. Depois dele, nós somos libertos.
e por isso nós fomos justificados pela fé que nós temos nele. Nós temos que viver essa fé. Já não somos prisioneiros de nada, e ele vai dizer, e se em Cristo nós somos batizados, tem gente batizada aqui nessa manhã? De Cristo nós somos revestidos, está escrito aí. Novamente ele vai voltar nessa mesma, de Cristo então, quando nós somos batizados, de Cristo nós somos revestidos, e já não tem mais judeu, grego, escravo, livre, não tem homem, não tem mulher, não tem nada, por quê? Todos são um em Cristo Jesus. O Senhor nos olha como um povo amado, o Senhor nos olha com as nossas diferenças e distinções, não existe distinção para Ele em nome de Jesus, e nós temos que entender isso. Se são de Cristo, são herdeiros das promessas da antiga aliança feita há milhares de anos. Batizados e revestidos de Cristo, existem promessas sobre a nossa vida e nós vamos usufruir de todas elas. Então presta muita atenção aqui, que eu já encerro. Depois que Jesus nos alcançou de graça, depois que Ele nos chamou e fez promessa em nossa vida, de nós espera-se que nós tomemos atitudes de fé, que nós nos movemos por fé. De nós é esperado que nós saímos dos nossos confortos, das nossas tendinhas, e vamos obedecer aquilo que o Senhor tem mandado. Por quê? Porque nós cremos nas promessas que Ele fez. E se você crê, você obedece. Nós cremos que todas elas, aliás, já se cumpriram na cruz de Cristo e nos foi dada de graça, pela graça. E por isso, se nós obedecemos e cremos, nós somos batizados em Cristo, e se fomos batizados em Cristo, de Cristo nós nos revestimos. É muito bonito isso. Essa figura de se revestir que ele usou em Romanos, de novo, volta aqui. Eu e você somos filhos e filhas de Deus, por quê? Porque a graça nos alcançou e nós já recebemos a oportunidade de salvação e nossa parte é ter essa atitude de fé e nos batizar, e quem é batizado se reveste de Cristo, se torna uma pessoa, outra, se vestir de outra coisa. Está mais bonito agora. O povo de Deus se torna algo novo. O povo de Deus agora se revestiu de Cristo e por isso entre o povo de Deus não existe distinção. Distinção não existe por quê? Porque todos nós somos revestidos do mesmo Salvador, Jesus Cristo. Nós somos um. Não é porque eu sou homem, eu mando mais, você é mulher, você me obedece. Isso não existe diante de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho mais dinheiro, eu sobrepujo você que tem menos. Cadê Deus nisso? Cadê Cristo nisso? Cadê o povo revestido de Cristo disso? Não é nada disso, e não tem quem é melhor do que ninguém, também não tem quem é pior, não tem quem é mais ou menos, quem merece mais, não, é homem, não é a raça, não é descendência de não sei o quê, não é dinheiro, não. Todos nós somos um em Cristo Jesus, e se somos dele, pode ficar tranquilo, porque todas as promessas de Deus, contidas na palavra de Deus, estão sobre nossas vidas, e elas se cumprirão. Então veja, o ser humano tem uma tendência para essa coisa de fazer distinção, né? Aí nós somos assim, nós somos mais magros, nós somos melhor, a gente gosta, a gente quer ser diferente, mas a gente adora dizer que a gente é melhor, as nossas atitudes, eu não sou igual aquele lá, né? Lembra da oração que o Bill leu aqui, né? Eu não sou igual esse pecador aí miserável, não é, né? Para Deus é. Para Deus ele ora para mim com o mesmo amor que ele ora para um assassino, desculpa, não importa quem. Não existe distinção, nós somos um. Então a palavra hoje é para povo batizado, todos nós que nos revestimos de Cristo Jesus, nós somos um em Cristo Jesus, e nós recebemos de graça a salvação dada pela graça de Deus na cruz do Calvário. Nós somos povo que desceu as águas do batismo e de lá saiu um povo diferente, liberto e salvo, para mostrar para esse mundo inteiro Jesus Cristo, porque todos, não pode olhar, todos nós nos revestimos de Jesus Cristo. É bonito isso, né? Sim ou não? Aqui não cabe distinção de quem quer ser superior, não. Aqui cabe a humildade de todos que sabem que são um. E que Deus é o único Deus e Ele é o único que pode nos salvar em nome de Jesus. Nós não fazemos nada para ser melhor do que ninguém dentro da igreja. Nós somos um. E nós somos humildes de falar, eu não sou melhor que você, meu irmão. Eu sou tão igual a você, então vem aqui, me abraça aqui, nós vamos conseguir juntos, de mãos dadas, nós vamos orar ao Senhor, e nós como um povo vamos ser abençoados em nome de Jesus, amém? Tem um momento aqui da palavra de Deus, que eu encerro até com isso, que é João 17, que o Senhor está orando por nós, né? E eu vou encerrar lendo esse trecho, João 17 a partir do 3, só para você entender, ouça com cuidado, que é exatamente isso que Paulo está falando. Jesus olhou, e ele estava orando, e quando ele orou por mim, por você, ele diz assim, essa é a vida eterna, essa é a salvação, que te conheçam, Deus, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu te glorifiquei aqui na terra,
completando a obra que tu deste para eu fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, né? Ele ia voltar, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, ele orou. Eu revelei o teu nome àqueles do mundo, e aqueles que do mundo o Senhor me deste. Eles eram teus, o Senhor deu a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que o Senhor me deu veio de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que o Senhor me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu oro por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, meu Pai. Tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. É lindo, né? Como é que nós somos diferentes? Como é que nós somos 2, 3, 4? Como é que nós somos melhor um que o outro? Como é que nós não aceitamos o pecado do irmão se nós também somos pecadores? Como é que nós queremos apontar o dedo e não dar uma palavra de misericórdia para que ele mude de vida? Lógico que o pecado não pode reinar no nosso meio, ele não pode dar a última palavra, ele tem que ser combatido, ele tem que ser... Mas nós precisamos ter essa atitude de irmãos e irmãs, que olha com misericórdia e fala, meu irmão, você pecou, você precisa mudar de vida, assim como eu também preciso. Vai e não peca mais. E não apontar o dedo, condenar e achar que nós somos melhores, porque nós somos um em Cristo Jesus. E é isso que o Senhor tem para a minha vida e para a tua. A teologia da graça é essa premissa. Nada do que nós temos e é feito por nós, nós merecemos. Foi de graça. E todos nós somos um. E com gratidão, respondemos essa graça, tendo atitudes de fé que revelam Jesus Cristo nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? É muito difícil? Não, né? Precisa ler, está escrito aí. Então a gente tem que ler e tentar entender, tá bom? A gente tenta decifrar, né, Eli? Então, glória a Deus, eu espero que você tenha entendido. Se entendeu, aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.